Olá, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho de iniciação científica. O título é Uma análise sistemática da ampliação da licença paternidade no Brasil. Eu sou a Isabelle e a minha orientadora foi a professora doutora Luciana Romano Morilas, da FEA. Começando pela minha agenda, que eu vou apresentar hoje, primeiro é o objetivo do trabalho, seguido dos procedimentos metodológicos, depois eu vou falar um pouco dos principais resultados encontrados e, por último, a conclusão do trabalho. Bom, esse trabalho busca trazer a discussão da ampliação da licença paternidade como mecanismo de redução da desigualdade de gênero na sociedade brasileira, a fim de assegurar os direitos garantidos pela Constituição para homens e para mulheres, diante de uma necessidade de reparação histórico-social, tornando o mercado de trabalho um espaço mais igualitário, justo e seguro para ambos os gêneros. Então, começando um pouco pela minha introdução e justificativa, no último século, a gente vem vendo um aumento significativo da participação da mulher na população economicamente ativa, a PEA. Isso vem de uma construção, no entanto, né? A gente tem uma construção histórico-social de homem provedor e mulher cuidadora. Então, do homem vem o espaço público, o trabalho, e a mulher o ambiente privado, a família e as atividades do lar e domésticas. Mesmo com a mulher crescendo no ambiente de trabalho, as tarefas domésticas ainda continuam sendo responsabilidade feminina, o que acarreta na dupla jornada e na divisão sexual do trabalho. Aqui alguns dados para demonstrar isso. Então, a taxa de participação de mulheres na população em idade de trabalho com filhos até 3 anos é cerca de 55%, enquanto as que não têm filhos é 67%. Então, já dá para ver um pouco do impacto da maternidade no mercado de trabalho para as mulheres. Em 2019, as mulheres ocupavam apenas 37% dos cargos gerenciais no país, e também em 2019, as mulheres receberam um pouco mais de 3/4 dos rendimentos dos homens, mesmo com maior grau de escolaridade. Na nossa Constituição, os artigos 3º, 5º e 7º consagram a igualdade entre os gêneros. No entanto, a gente tem algumas leis que não seguem esse princípio. Então, esse é um exemplo: diferença de dias garantidos de afastamento remunerado para as licenças, maternidade de 120 a 180 dias, e para os homens, pela licença paternidade, 5 a 20 dias, se fazem parte do programa Empresa Cidadã. Bom, falando um pouco dos objetivos do trabalho, o objetivo geral é mapear a produção acadêmica sobre a licença paternidade no Brasil. E aí vem os específicos que corroboram com o geral, né? Que é entender em que medida a legislação reforça os estereótipos de gênero no país e ponderar sobre os possíveis impactos socioeconômicos da ampliação da licença paternidade. Falando um pouco agora sobre a metodologia escolhida para fazer esse trabalho, a metodologia foi levantamento sistemático da literatura, o software utilizado foi o Publisher Parish, com a base do Google Scholar, e as palavras-chave escolhidas foi licença paternidade e igualdade de gênero. Como foi realizado? Então, foi feito um levantamento inicial com 2 bases, uma de licença paternidade e outra de igualdade de gênero, que resultou em 878 títulos no total. Aí começaram a ser feitos os filtros. Então, primeiro foi feita uma busca de termos relevantes, como, por exemplo, gênero e igualdade, que relacionassem os dois temas, para a pesquisa no campo dos títulos selecionados. Então, isso resultou em 139 títulos escolhidos. Depois disso, foram consolidadas as 2 bases e foram excluídas as duplicatas. E depois disso, tinham 36 trabalhos que não estavam disponíveis para acesso online, o que resultou em 91 títulos. Depois disso, tinham 35 títulos que os textos, 35 títulos de textos, e claramente indicavam temática divergente daquela selecionada para pesquisa. Então, por exemplo, temáticas LGBTs, que não eram o recorte que eu queria estar trazendo aqui. Então, esses títulos foram eliminados, resultando em 56 textos.
E aí foram retirados outros 21 trabalhos, que as temáticas eram indefinidas, então não foram considerados relevantes para o tema aqui tratado. E aí outros 2 trabalhos também não estavam disponíveis para acesso online, resultando em 33 títulos que foram separados em 6 categorias consideradas relevantes para a pesquisa. Então, ficou assim o quadro, né, de lista de trabalhos encontrados, classificados por assunto. Então, foram classificados em igualdade de gênero, discriminação de gênero, divisão sexual do trabalho, direito, aqui todos os assuntos que tinham aspectos jurídicos nos seus títulos, Brasil e outros. Outros são temáticas relevantes para o assunto, mas que não se encaixavam nas demais categorias. Então, foi escolhido tratar como outros, mas todos muito relevantes, e os mais relevantes em produção, né? Então, foi igualdade de gênero, seguido de direito e de outro. Agora, indo para os principais resultados da pesquisa, a gente tem um dado bastante interessante e curioso, que é dos 33 títulos selecionados, 94% deles são originados de escolas de direito ou faculdades de direito, enquanto só 3% foram originados de escolas de negócio e outros 3% de escolas de ciências sociais. Então, esse dado acaba sendo bastante interessante para a gente entender quais assuntos são tratados nesses textos. Então, falando um pouco sobre o que esses textos trazem para a gente, eles falam bastante sobre o mercado de trabalho, então falam que apesar da participação vir crescendo na PEA e ter uma curva bastante acentuada no último século, a gente ainda está longe de alcançar patamares de igualdade no mercado de trabalho, porque a gente está lidando também com salários, oportunidades e ocupações. E essa é uma construção social, né? Então, a discriminação de gênero ainda se mostra uma realidade bastante que acontece bastante no ambiente de trabalho que influencia a carreira feminina. Muitos autores tratam a dupla jornada e a divisão sexual do trabalho como uma das principais causas raízes para que isso continue acontecendo, né? Essa desigualdade no mercado de trabalho. Então, essa percepção de que cada mulher, essas diversas responsabilidades familiares ainda é bastante antiga e está muito relacionada aos estereótipos de gênero. Então, isso acaba sendo um impeditivo muito grande para a valorização profissional das mulheres. E aí, partindo mais para o nosso escopo aqui, que é a ampliação da licença paternidade, a relação disso com a licença maternidade, é que a diferença entre os tempos de licença maternidade e paternidade no Brasil acabam perpetuando e reforçando esses estereótipos de gênero. Então, a ampliação ou equiparação das licenças e uma possível criação de uma licença parental ajudaria a diminuir a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. E aí, por último, as conclusões, a gente tem que os assuntos acabam sendo muito recorrentes entre os diferentes recortes. Eu mostrei para vocês as categorias, né, que foram agrupados os textos, e os autores, mas não faz sentido manter esses grupos quando todos eles acabam falando sobre assuntos muito próximos. Então, a maioria, grande maioria, trata dessa construção histórico-social de homem provedor e mulher cuidadora. Depois tratam da divisão sexual do trabalho e da dupla jornada como uma causa raiz para entender por que dessa desigualdade muito grande. Depois, as contradições legais entre o princípio de igualdade de gênero, de isonomia, e os períodos de maternidade os períodos de licença maternidade e paternidade. E o impacto da mudança, da ampliação da licença paternidade para a sociedade. Essa mudança na legislação é uma política pública que pode ajudar a promover a igualdade de gênero, mas essa batalha é muito grande e é muito longa, então ela também tem que ser combatida com outras medidas públicas e também empresariais. Apenas ela não vai fazer com que o contexto social da desigualdade de gênero no mercado de trabalho mude por si só. E, por último, eu queria falar aqui por que eu trouxe esse tema, porque eu acho que é muito relevante a gente continuar discutindo ele, é que esse assunto tem que ser debatido para além das escolas de direito e a gente tem que ampliar o debate, desenvolver esse assunto para dentro das escolas de negócio. Então, em 2019, as mulheres representavam 54% dos alunos na área de negócios, e essas mulheres, sem dúvida, vão sofrer o impacto da desigualdade de gênero no ambiente de trabalho, e também serão as futuras líderes e tomadores de decisão
nos ambientes públicos e privados e vão influenciar muito a nossa sociedade. Essas foram as principais referências que eu usei. Muito obrigada.